A paz, eu quero compartilhar uma palavra com você. Essa palavra tem escrito em Mateus 6, versículo 14 e 15, que diz assim: Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu quero compartilhar também uma palavra de Gênesis 45, que fala um pouco da história de José. José, ele foi vendido pelos irmãos na adolescência dele. Ele passou muitos anos preso injustamente, vivendo numa prisão, numa masmorra. Tudo porque os irmãos tinham inveja de José, tinham ciúme de José por ele ser um dos mais novos irmãos. Nasceu já na velhice do pai, a mãe morreu no nascimento do irmão caçula dele. E ele era muito amado, muito cuidado pelo pai, que foi uma gravidez muito desejada. E com esse cuidado que o pai tinha, gerou inveja aos que estavam à volta dele. E com isso, os irmãos resolveram vender ele como escravo para o Egito. E ele ficou durante muitos anos preso injustamente. Mas como os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos, Deus permitiu que José saísse da prisão para o palácio, do calabouço para o governo. Isso mesmo, José se tornou governador de todo o Egito. E chegou um período que houve uma fome durante toda a terra e todo mundo se tornou dependente do Egito. Somente no Egito tinha toda a alimentação, tinha todos os cereais que precisavam para a sobrevivência humana. E quem era o governador? José. Acima dele, somente o rei nessa terra poderia governar. O que aconteceu? Lembra dos irmãos de José, aqueles que venderam ele? Estavam passando fome e precisaram de sair de Canaã e ir para o Egito para comprar alimento. Quando chegaram lá, quem era o responsável por todo alimento? Esse mesmo José. Só que eles não reconheceram mais porque o tempo passou, José mudou, eles também, mas José não esqueceu os irmãos. O que aconteceu? Quando os irmãos chegaram à presença de José, olha só o que diz Gênesis 45, versículo 1, parte B. Façam sair a todos, foi a ordem que José deu. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos irmãos. Versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem, meu Deus, por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Meu Deus, o que você faria na posição de José? Pensa. Aquelas pessoas que te ofenderam, que pisaram em você, que te humilharam, são dependentes de você. O que você faria no lugar dele? José simplesmente falou: não se preocupem com aquilo que vocês fizeram. Tudo que aconteceu na minha vida foi propósito de Deus e foi para salvar a vida. Você tem essa certeza que até as coisas que parecem ruins, aquela topada que você deu, aquela porta que se fechou de emprego, aquela pessoa que te deixou, te abandonou, aquilo dali foi um propósito de Deus para salvar vidas, inclusive a sua? Então, lembra como está escrito em Mateus 6? Perdoai as ofensas uns dos outros. Esse é o nosso dever. Só que muitas vezes nos colocamos na posição de juízes. Achamos que somos melhores e nos esquecemos que Deus está vendo tudo. A primeira coisa que José fez foi o quê? Façam sair todos. José não queria que ninguém vesse ele perdoando os irmãos, porque ele queria a aprovação de Deus, ele não queria a aprovação dos homens. E muitas vezes não. Nós queremos sim a aprovação de homens, mas nos esquecemos que Deus é que é o justo juiz. Então, nesse dia, decida perdoar, porque tudo que aconteceu na sua vida foi permissão de Deus para salvar a sua vida, para te poupar de algo pior. Então, ame e perdoe incondicionalmente. Que Deus te abençoe.